Sabias que morar junto com teu parceiro pode ser reconhecido legalmente como se fosse um casamento ou se de um casamento se tratasse? Se não sabias, saiba que sim, estaríamos a falar da união de facto, que segundo o artigo 7º do Código da Família é uma das fontes da relação jurídica familiar. Sendo assim, o que é união de facto? Segundo o artigo 112 do Código da Família, não falando tudo o que está escrito aí, fazendo uma interpretação excessiva, a união de facto é a convivência marital entre um homem e uma mulher não formalizados legalmente. A união de facto tem dois tipos, a união de facto reconhecida e a união de facto não reconhecida. Sendo assim, falaremos apenas da união de facto reconhecida. Quais são os pressupostos para o reconhecimento da união de facto? Segundo o artigo 113, no seu número 1, há três pressupostos para o reconhecimento da união de facto. Primeiro, temos 3 anos de coabitação, ou seja, os parceiros devem morar juntos pelo menos 3 anos. Caso contrário, violará-se um dos pressupostos para o reconhecimento da união de facto. E segundo, temos a singularidade da união, ou seja, deve-se ter pelo menos um relacionamento. E por último, temos a capacidade matrimonial. Capacidade matrimonial, que é a aptidão para contrair matrimônio. Ou seja, é necessário que seja adulto para contrair matrimônio. Acho que muita gente aqui estaria a falar daquelas situações em que os menores também podem contrair matrimônio. Isso é uma exceção, falaremos num outro vídeo. Agora, quem deve pedir esse reconhecimento? Segundo o artigo 114 do Código da Família, nas suas linhas A e B, devem pedir o reconhecimento da união de facto, primeiro, os interessados, estamos a falar dos parceiros, isso em mútuo acordo. E por outra, também um dos interessados, isso em caso de morte ou em caso de ruptura. Isso é naquelas situações em que um dos parceiros falece, o outro pode pedir reconhecimento da união de facto, ou naquelas situações em que o mesmo relacionamento finda, termina. Uma das partes pode também pedir o reconhecimento, porque a união de facto tem também seus efeitos. E um dos principais efeitos da união de facto é a questão patrimonial. Sendo assim, morar junto com teu parceiro pode ser reconhecido legalmente como se fosse um casamento ou se de um casamento se tratasse. Eu sou Bruno Africano, o advogado dos marimbondos.